Tá no... Tá no Wi-Fi. Hello, boa noite, boa noite. 22 horas e 31 minutos. Atrasamos um minuto, né? E aí, gente, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira e nós estamos com mais uma live da semana, transformando casamentos fracos em fortes. E hoje a gente também está com um convidado muito especial, um casal, né, muito especial. Pastor Gustavo, mais conhecido como Guga Paiva, e Mara, sua linda esposa. Daqui a pouco eles devem estar entrando aí. E eu já queria convidar vocês também para estar mandando aí aviãozinho para o mundo todo. Então, enquanto vocês vão entrando, já vão pensando nas pessoas que vocês querem convidar para estar com a gente aqui nessa live. Lembrando que essas lives, elas de fato são... momentos onde a gente acredita que segredos do céu são revelados aos nossos corações, que chaves que vão nos dar acesso a um novo tempo, a portas onde a gente vai acessar os milagres, vão nos ser entregues, né? É por isso que a gente fala que é tão especial esse momento. Oi, Cleuzinha, Pati, Pedro, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu puxar minha perna. Faltou? Fala aí enquanto isso. Boa noite. Olha aí, Nelson. Ê, Nelson. Bora, Nelson. Beijo grande pra ti, irmão. É uma alegria, né? Estar aqui com vocês. A Nath aqui já tá com esse barrigão, já tá pertinho aí de ter neném. E aí é por isso que às vezes a respiração... Falta o fôlego. Mas é isso, uma alegria estar aqui para mais um encontro. Vamos deixar o Espírito Santo falar com a gente. É muito importante que o Espírito Santo tenha essa liberdade, né, para poder se mover da maneira que ele deseja. Oi, Nicolas, né? Seja bem-vindo, Nicolas. Ele conhece, né, o meu coração e o seu coração. Ele sabe o que é que precisa ser dito nessa live. Nelson tirando onda, respira. Tô tentando, Nelson. Vai dar certo. A gente não sabe, né, o que é que ele vai fazer, mas ele sabe. Então o que nos tranquiliza e o que nos alegra é saber que ele está no controle. Amém? Então vamos soltar o cabo da nau para os mais antigos aí. Gente, isso é assembleano, Beto. Nem todo mundo aqui é assembleano. Soltar o cabo da nau. E que é o hino, né? O hino da harpa, e deixar Jesus no governo da sua vida e da sua casa. É o melhor governo que pode ter. É o governo de Jesus na nossa casa, e aí é onde tudo vai para o lugar que tem que ir, e aí tudo funciona do jeito que... Beijo, Gabi! A gente também ama muito você e o MP. Tudo funciona do jeito que tem que funcionar. Porque, na verdade, é melhor seguir a vontade dele do que a nossa. A nossa vontade, às vezes, atrapalha a gente, sabe? Verdade. Mas a dele nos leva para o caminho, para a verdade e para a vida. Para a verdadeira vida, né? E ninguém vai ao Pai a não ser por ele, né? Então, ele é maravilhoso, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E toda honra e toda glória seja dada exclusivamente ao nome de Jesus. Então, que nessa noite... né, a gente possa tirar as escamas dos olhos, que a gente possa abrir o nosso coração e que a gente possa ouvir, né, com sabedoria, né, com inteligência, ouvir o que é que o Senhor tem para falar com a gente nessa noite. Amém? Vamos chamar o nosso convidado? Vamos chamar, mas olha, é o seguinte, antes de eu chamar o nosso convidado, eu quero que cada um de vocês que estão aqui mande para pelo menos 10 pessoas o aviãozinho convidando para estar com a gente aqui na live. Gente, vamos que vamos. O pessoal tem uma mania terrível de só compartilhar desgraça, gente. Chega de desgraça, chega de falar de Covid, de morte, dessas coisas. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de reino, palavra. O que você pode estar recebendo essa noite, esses dias, as outras lives que a gente fez. Eu e o Beto, a gente foi dormir de madrugada, digerindo tudo que nós recebemos, tudo que nós escutamos. É muita coisa boa, gente. Muita coisa boa. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. O Beto diz uma coisa que eu gosto demais, que ele diz assim, tudo que tá bom pode melhorar, mas tudo que tá ruim também pode piorar. Então, mesmo que você não esteja numa condição de, meu casamento tá ruim, mas deixa eu te falar, você pode tornar ele muito melhor. Porque o conhecimento e o discernimento daquilo que o Espírito nos traz é que faz com que a gente vá para o próximo nível. Então a gente acredita muito
que essa live vai ser mais uma live onde a gente vai acessar esse próximo nível, né? Através de um novo conhecimento. E por isso que eu quero que vocês mandem aí, convidem o máximo de pessoas possíveis para estar com a gente nessa noite. São 10h30 da noite, então já tá filho dormindo, a casa já tá organizada e agora é hora de receber essas chaves que nós vamos receber essa noite. E enquanto vocês estão mandando aviãozinho, a gente vai convidar aqui o Guga e a Mara. Não. Aqui. Bora achar eles aqui. Vamos achar. Deixa eu procurar aqui que é mais fácil. Será que o Guga já tá por aí? Vamos ver se ele já tá por aqui. Eu acho que não, hein? É. Não, Peraí, gente. Vão mandando aí os aviãozinhos que a gente vai chamar aqui. Eu não sei se tá como Gustavo. É, Gustavo. Gustavo, né? Eles não entraram ainda, gente. Vamos aqui, enquanto isso a gente vai falando. Manda aí, porque às vezes o Google tem um delayzinho para poder entrar, né? Falei. E o Beto, antes de começar a live, disse assim: Nath, fala com o Google para ele lembrar. Olha, ele já desligou. Acho que ele vai entrar aí agora. Vambora. E se ele não vier, é nós. Se ele não entrar, ele vem. Ei, Arthurzinho! Seja bem-vindo. Nós vamos fazer o seguinte, o desafio aqui, ó. Se o Guga não vier, eu vou chamar alguém aqui que tá aqui para poder participar da live com a gente hoje. Eita, Jesus. Faz isso, senão a pessoa vai começar a pedir para o Guga entrar. Não, vai ter alguém querendo sair. Ai, gente, obrigada, muito obrigada, né? A gravidez tem nos feito muito bem, graças a Deus. Mas deixa eu falar aqui, cadê, gente? Vocês já mandaram os convites? Eu tô achando que vocês não mandaram o convite não, gente. Nós estamos com 200 pessoas só ao vivo? Ei, ai. Cadê? Essa hora já era pra gente estar com mais de 1.000 pessoas, gente, aqui. Vocês estão demorando muito a mandar aviãozinho. Manda aviãozinho pra galera. Convida geral pra estar com a gente aqui. Vou ligar pro Guga. Daqui a pouco ele entra. Guga. O Arthur dizendo, não sendo eu aceito qualquer pessoa. Não é assim não, meu filho. A gente pega aleatório. Tá pensando o quê? A Bíblia diz que a gente tem que estar pronto. É isso aí. Bora? Tempo e fora de tempo. Tá, então bora. Valeu. Abraço. Ele disse que já mandou o convite. Vai, puxa. Cadê, gente? Vocês escaparam, hein? Vocês escaparam. Minha irmã! Não, minha irmã. Faça isso comigo, não. Ó, 10h30, minha irmã. 10h30. Caraca, eles esqueceram. Gente, o Beto, ele é profeta. Eu falei assim, ele disse assim, Nath, será que o Google tá esqueceu? lembrando? Ele esqueceu. Esqueceu, não. Ele tem juízo na cabeça dele. Ele não 10h30. vai esquecer, não. Ô, Nath, 10h30 tô chutando meus cacos aqui. Eu trouxe meu boné do avivamento pra ela. 10h30 não sei meu nome. Meu nome, 10h30 não é hora mais. Por isso, olha só, por isso que eu coloquei para vocês falarem na sexta-feira. Porque amanhã é sábado, né? Descansa, né? Dorme um pouquinho mais, entendeu? 3 meninos. Desculpa. O Guga não gosta de dormir, não, Mara. Então bota ele para cuidar dos meninos, né? Não, aí a live com a gente junto faz mais cedo. Com ele sozinho, tu faz meia-noite. Mas aí não vale, Mara, porque o desafio é esse, filha. É a gente daí, entendeu? É porque é muito amor. Eu quero começar agradecendo aí a disponibilidade de vocês, né, de travar a agenda na sexta-noite para poder estar aqui com a gente. Mara em especial, né, que já devia estar dormindo essa hora, mas aceitou o convite. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai usar muito vocês hoje para poder nos abençoar. Amém. Para poder soltar chaves, né, para todas essas famílias, para todos esses casamentos, para todas essas pessoas que estão nos ouvindo. E eu não tenho dúvida que vai ser bênção demais. Bênção demais. Amém. Então, já passa a palavra aí para vocês, agradecendo, dizendo que a gente ama muito vocês. Amém. Obrigado pelo convite, Beto. Obrigado, Nathalie. Pra gente que é um prazer estar aqui, né, irmão? Com certeza. Embora 10h43...
Tá valendo. Tá igual a véia, Mara. Não, não é ver, não, Mara? minha irmã. Eu vou te passar minha rotina. Amanhã. Não, Tá velhinha mesmo. tá véia, Guga. Tô Sai vendo. uma hora dessa, não tem condição. Não, Então, já deixa eu faz falar uma anos. coisa aqui para vocês. Como o Beto já falou, a gente também, assim, tá feliz demais. A gente acredita que esses encontros, de fato, eles nasceram no coração de Deus, foi no céu. Hoje nós tivemos um tempo de oração que começou meio-dia, terminou 7h30 da noite, e Deus, de fato, bradou muito que Ele ia alcançar muitas famílias, e muitas famílias vão viver grandes milagres. Amém, eu creio. Através do que a gente tem aqui, né? Do que a gente tem a compartilhar, daquilo que Deus tem nos ministrado e nos ensinado. E vocês, como pastores de frente de igreja, vocês têm acompanhado muitas pessoas, muitas famílias, pessoas que estão casando agora, pessoas que já passaram até por outros casamentos. E essa semana Deus tem nos falado muito sobre o que tem fragilizado os casamentos, né? O que é que tem, qual é esse ataque que tem vindo sobre os casamentos, sobre as famílias, que tem levado as pessoas a achar que a única solução para o problema, né, para esses ataques e para essas fragilidades que os casamentos estão tendo, é o divórcio. E vocês têm visto isso aí, né, Mara? A gente tem conversado, né? Tem falado também. E eu queria fazer essa pergunta: qual é a percepção que vocês têm do que de fato está fragilizando os casamentos, pelos aconselhamentos, por tudo que vocês têm vivido? E aí depois a gente vai falar sobre como é que a gente neutraliza isso e fortalece. Legal. Amém. Começa? Você começa? Pode começar. Tá bom. O pastor vai começar aqui, ó. Então, Glória. eu acredito que a gente está vivendo uma cultura hoje, Nath, e Beto, uma cultura hoje que é uma cultura muito superficial. Acho que esse tem sido um reflexo da cultura para dentro da igreja. A gente tem pegado vários casamentos que têm atravessado desafios difíceis, pessoas que já têm anos de casamento e agora estão vivendo dias difíceis, e pessoas que estão começando. Mas a grande verdade é que isso é um reflexo da sociedade. A gente tem uma sociedade hoje que é uma sociedade extremamente superficial, sem raízes profundas. Nós temos uma cultura hoje do cancelamento, uma cultura do like, do dislike, muito rápida. Nós temos uma cultura de divórcio, não só relacionado ao casamento, mas divórcio de amizade, divórcio de amigos, que uma hora qualquer tipo de coisa gera Uma desistência. uma desistência. E eu acredito que a primeira camada de um relacionamento é o desejo. Então, você tem um desejo por alguém, um desejo por entrar num relacionamento, mas você tem uma segunda camada, que esse desejo pode se transformar num amor. Mas você tem uma terceira camada, que é a aliança. Você tem que transicionar de um amor para uma aliança. E você tem uma quarta camada, que é a camada do sacrifício. Então, aquilo que é o desejo tem que virar amor, e aquilo que vira amor tem que se tornar uma aliança, e aquilo que é uma aliança tem que se tornar uma vida de sacrifício. E aí você começa a criar raízes profundas. O problema é que está todo mundo parando na primeira camada, no desejo, né? Eu sinto isso, então eu sinto aquilo. Eu não sei se eu sinto mais sentimento por essa pessoa. Não sei se eu gosto tanto. Ele fez isso por mim. Ele fez isso contra mim. E esse tipo de coisa, a gente não está dando tempo para que isso se transforme num amor, porque a cultura de perdão, a cultura de dar mais um passo, a cultura de vamos juntos andar uma légua, vamos correr com os cavalos e não vamos nos cansar. Esse tipo de cultura precisa voltar a nós. Por quê? Porque nós transicionamos do desejo para o amor, do amor para a aliança, da aliança para o sacrifício. E só complementando aqui algo que o Guga falou, que eu carrego isso, a gente está junto há 22 anos, né? 16 anos de casado, porque ele me enrolou 6 anos, mas vamos passar isso aqui agora. Então, uma coisa que eu aprendi assim na nossa jornada de relacionamento, é que a aliança ela tem que estar acima do sentimento. É o que o Guga está falando. Porque o dia mal ele vai bater a porta, muitas vezes os sentimentos vão estar abalados sim, né? Em tempos de crise você não ama, né? Você quer que outro vaza. Então, a aliança ela tem que estar acima do sentimento, porque senão é isso que o Guga está falando. Eu senti, acabou. Não estou sentindo, não quero mais. Então, assim, o pessoal tem que ter, consciência que a aliança feita diante de Deus, nos céus e na terra, ela tem que estar acima. Na verdade, a gente precisa voltar a entender o que é uma aliança. Verdade. E levar essa geração a entender que uma aliança não é uma bonita cerimônia.
A aliança não se faz ou não se estabelece em um dia, Uhum. né? Você pode se firmar em um dia, mas você se estabelece em pequenas decisões diárias, de como perdão, amor incondicional, como não viver numa cultura de punição. Então, uma das coisas que eu observo, a primeira camada disso tudo é que a nossa geração ainda não aprendeu o que é viver em um amor para uma aliança. Porque eu entendo o seguinte, Beto e Nath, que nós casamos por amor, ou deveria ser. Mas quando a gente entra numa aliança, agora a aliança leva o amor. Não é o amor que leva a aliança, mas a aliança leva o amor. E a aliança requer sacrifício, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus sacrificou Jesus, mesmo sendo como Deus, não usurpou ser como tal, mas antes disso tomou a forma de servo e submeteu à morte de cruz. É ali a aliança estabelecida. Então, uma aliança sem sacrifício não é uma aliança verdadeira. Então, a primeira coisa que eu penso sobre tudo isso é que a nossa geração precisa aprender, essa geração de casais precisa aprender que há sacrifício. E o sacrifício gera raízes. A renúncia é a camada assim, mais profunda dessa transformação para um relacionamento profundo. Eu acho que começa É por aí. verdade. É verdade. E é interessante vocês falando sobre isso. Eu lembro, Gu, que eu acho que no nosso penúltimo encontro, quando a gente teve, você falou uma coisa que a gente vive inconsciente, né? E quando você falou, ficou muito concreto, né? É que a aliança do casamento, ela vai sempre fazer você dizer um sim e muitos nãos, né? Porque quando você disse sim para Mara, você distribuiu vários outros nãos, Para outras Isso. coisas. né? Para várias outras coisas, para Outras outras pessoas. mulheres, outras coisas. Então, isso que você falou é perfeito, porque a aliança, ela vai te levar para esse lugar, né? Porque o que Deus uniu, o homem não vai separar. Então, a gente precisa levar isso como uma máxima na nossa vida, não só um comprometimento horizontal, né? Mas um comprometimento vertical, né? É. Então a gente precisa trazer isso como uma realidade racional, né? Uhum. Porque a única coisa que sobrepuja a nossa emoção é uma razão, Uhum. né? Por isso que Deus fala que a gente tem que apresentar para ele um culto racional. Então a gente tem que trazer a existência dessa realidade, dessa verdade, para que isso seja um fundamento para o longo prazo. E não uma emoção, porque emoção a gente vai viver essa montanha-russa, né? O meu sim... Perdão, pode falar. Pode falar. Esse negócio do meu sim só tem poder por causa do meu não é um fundamento bíblico. Que a sua palavra seja sim, sim, não, não. Então, todas as vezes que você diz sim para algo, você está dizendo não para outras coisas. Então, quando você entra no casamento, você entra numa aliança, você diz sim para uma mulher, você está dizendo não para todas as outras. Agora, esse negócio que você falou, negócio da aliança com o Senhor, essa aliança assim, horizontal ou vertical, a gente tem um bom testemunho sobre isso. Ontem eu estava fazendo um casamento e eu contei esse testemunho lá. Quando eu e Mara casamos, há 16 anos atrás, a gente foi... Essa Mara é uma figura, gente. Não, só escuta o que ele aprontou. Só escuta. Quer contar, Não, você conta. Tá bom. A gente casou, né? A gente foi pra lua de mel e a gente casou virgem, eu e Mara. Eu sei que isso parece uma maluquice hoje, mas... ainda bem que já são 11 horas, né? Já são 11 horas. De mel. Toca o bar. Então a gente estava descobrindo tudo, né? E aí eu casei e tal, com Mara, a gente foi pra lua de mel, estamos lá na nossa lua de mel. E quando eu casei, essa aliança aqui que eu botei no dedo, ela saía mais fácil, né? Acho que estou um pouquinho mais gordinho, não sai mais fácil. Fala, Deus! A quarentena, é a quarentena, tudo é culpa da quarentena. A culpa é da quarentena. E aí eu estava mergulhando, estava fazendo mergulho, e quando eu saí da água, a aliança saiu, eu segurei a aliança assim, quase que ela caiu. Mara, a aliança quase caiu. Na hora que eu falei isso, a aliança caiu. E eu perdi a aliança na lua de mel. E aí a Mara ficou assim. Eu fiquei muito irritada. Tipo assim... Não é bom você Como perder uma assim, aliança né? na lua de mel. Aí o que acontece? E eu falei assim, não, pode deixar que eu vou achar. Mas é impossível, caiu no meio dos corais lá embaixo. Aí eu botei a máscara e, puf, mergulhei atrás da aliança. Eu tô mergulhando, saindo da água. E a Mara achou, não dava tempo nem de ouvir direito. Só respirava e voltava. Voltava. E aí tinha um cara chamado Rodrigo, que viu meu desespero, pulou atrás da aliança
E, por incrível que pareça, ele achou a aliança. E quando ele achou a aliança, sabe com a aliança da água? A Mara, não, me dá aqui, você vai perder de É porque novo. eu tava no barco. Ele tava mergulhando, eu tava no barco. Aí Ela ele tava no subiu. barco. E aí eu subi no barco, ela falou assim, não, me dá aliança, você vai perder de novo. Eu, calma, calma. Aí eu botei a aliança minha aqui no dedo novamente. E eu tinha uma aliança nesse outro dedo, que foi uma aliança que eu fiz com Jesus. Eu tirei a aliança que eu tinha feito com Jesus e coloquei nesse dedo. Então, quando eu puxava a minha aliança, a aliança que eu fiz com Jesus segurava a minha Amém. aliança. Aí Deus me Amém. disse assim, uma aliança comigo sustenta todas as alianças na terra. Uau! E aí eu comecei a perceber que antes de você quebrar uma aliança na terra, você já quebrou uma aliança lá em cima. Então o que sustenta as coisas aqui na terra é um relacionamento profundo com o Senhor. A gente está querendo muitas vezes que as pessoas mantenham aliança, e na verdade o que nós precisamos fazer é as pessoas se apaixonarem por Jesus. Porque à medida que elas se apaixonam e conhecem o Senhor, elas começam a honrar os seus compromissos terrenos. Amém, amém. Meu E aí eu vou pastor, te meu dizer, pastor. é meu amigão, meu brother. Mas o que acontece é o seguinte, é engraçado até para as pessoas entenderem que a gente não vem para essa live, né? Nessas 2 semanas que a gente está fazendo, a gente não vem com um tema estabelecido, script, né? a gente não vem com um briefing e a gente começa a conversar. E aí você vê que o Espírito Santo vai levando cada conversa, cada dia para um lugar. E eu fico aqui ouvindo para saber para onde que ele está levando, entende? Verdade. Então já fica claro aqui, até porque a gente não quer atrapalhar o mover do Espírito Santo, entende? O nosso papel aqui não é querer decidir nada, é querer obedecer, né? Amém. Então a nossa perspectiva aqui é entender o que é que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite, né? Nós 4, inclusive. E aí, Amém. quando eu vejo aqui que o Espírito Santo está direcionando para esse tema, que é a aliança, e eu complementaria esse tema da aliança dizendo o seguinte, para quem está nos ouvindo e está passando por alguma crise no casamento. A mensagem é o seguinte, esquece teu cônjuge por enquanto. Esquece o teu cônjuge por enquanto. Em alguns momentos, a gente está tão preocupado em resolver um determinado problema que a gente coloca tanto peso naquele problema, tanta energia, tanto foco naquilo, que a gente deixa de fazer o que resolveria o problema. Verdade. Uhum. Entende? Então, muitas vezes, se eu ficar colocando a minha atenção no problema que eu estou tendo no casamento, eu deixo de fazer o que resolveria o problema. E o que resolveria o problema? Entende? Fortalecer a aliança vertical, né? Então assim, eu vou dar outro exemplo, assim, para procurar ser didático, porque eu acho que vai ser o ponto-chave aqui dessa noite. Há muito tempo atrás, né, é um exemplo que não tem nada a ver aqui com casamento. Eu queria muito ganhar dinheiro. Queria ganhar dinheiro, e aí eu ficava, rapaz, eu quero ganhar dinheiro, e aí eu ficava olhando para isso e deixava de fazer o que gerava dinheiro, entendeu? No dia que eu parei de ficar falando disso e fui fazer o que tinha que ser feito, aí a coisa fluiu, a coisa aconteceu. Então é um exemplo diferente, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente precisa fazer o que tem que ser feito. Entende? E aí tudo tem um preço. Eu costumo dizer que o sucesso tem um preço. O fracasso também. E o fracasso também. As pessoas, muitas vezes, elas chegam e falam assim, porque para ter... Eu não vou pagar o preço para ficar casado. Eu não vou separar. Eu não vou pagar o preço. Aí as pessoas E acha que a esquecem... separação não tem preço, né? As pessoas acham que o fracasso não tem preço. E o preço é muito mais alto pela nossa experiência, pelo que a gente tem visto, pela nossa própria vida, né? Eu e a Nath, a gente fala disso porque a gente a gente viveu o fracasso no casamento, a gente viveu o divórcio e a gente viveu a restauração do casamento. E eu posso falar que o preço que a gente paga hoje para poder continuar com essa aliança, né, linda e maravilhosa na presença de Deus, o preço que a gente paga de renúncia, de nãos, de sacrifícios e por aí vai, na verdade, vale muito mais a pena do que o preço do fracasso, o preço do divórcio, porque aí vem um preço financeiro, vem um preço emocional, vem um preço espiritual, descendência, né? Descendência, filhos. Então a gente percebe que a sociedade
A nossa sociedade hoje, ela, como foi dito por vocês no começo, a gente vive uma sociedade do descartável, né? Tudo é descartável. Tudo você pode pegar e jogar no lixo. Não, quero mais não. Aí joga no lixo, pega outro. Joga no lixo, pega outro. Inclusive com relacionamentos. Então, qual que é a ideia? É a gente trazer aqui para essas pessoas que estão ouvindo a gente que existe um caminho, sim. Existe solução, sim. Existe transformação, sendo que essa transformação começa dentro de nós. Verdade. Ao invés de ficar olhando para o cônjuge, apontando o cônjuge, culpando o cônjuge, na verdade eu acho que tem muita gente que está sem espelho dentro de casa. É verdade. É isso mesmo. Né? Eu até vou ver como é que a gente faz para distribuir espelhos. A próxima campanha vai ser... vamos distribuir espelhos para os 500 primeiros que se inscreverem. Então a ideia é a gente olhar para a gente, né? Olhar, botar o holofote para si, como eu digo, e ver o que é que você pode melhorar. Comece o processo, né? O que o Guga falou é: ame o processo, né, Guga? Viva o processo, né? Existe um caminho, existe uma jornada a ser construída. A gente vive uma sociedade que é muito imediatista. Ela quer tudo para amanhã. Verdade. Né? E não submete aos processos, né? Exatamente. Aí não se submete aos processos e quer que segunda-feira a casa dela, o casamento dela esteja tudo resolvido. E aí eu pergunto, o que é que você fez para isso? Qual foi o processo que você começou? O que foi que você startou? O que é que você está fazendo de diferente para poder colher um resultado diferente? É óbvio, gente, que para poder a gente ter resultado diferente, a gente precisa agir diferente. E aí, quando você vai à luz da palavra, a palavra vai nos dizendo como que a gente deve conduzir o nosso relacionamento. A palavra de Deus fala como é que a gente deve tratar a esposa. A palavra de Deus fala para as esposas como é que deve tratar os homens. Sim. Né? Tá tudo lá escrito. Então, a Bíblia diz, se você ouvir a voz de Deus e obedecer, pode ter certeza que as coisas vão Será bem sucedido. Para o lugar adequado, para o lugar de bênção, para o lugar da presença de Deus. Né? E aí, esse lugar é o melhor lugar de se construir uma família. Esse lugar é o melhor lugar de se construir o caráter dos nossos filhos. Muita gente pergunta, que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos? E eu costumo inverter essa pergunta e digo o seguinte, que filhos nós vamos deixar para esse mundo? Boa. Quais são os filhos? É isso mesmo, eu disse que o mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos é o mundo que a gente criou dentro de casa. É isso que a gente vai deixar para os nossos filhos. Fala, Gatinho. Ô, Beto, muito bom que você falou. E eu só queria acrescentar, porque você falou uma palavra que, para mim, é a chave para que os casamentos eles não enfraqueçam, que é transformação. Você falou sobre isso. E eu poderia acrescentar com aquela passagem de Gênesis 32, que fala quando Jacó ele vai passar, né, o Val de Jaboque, e ele passa todos os pertences dele, toda a família, e ele fica só com o Senhor. Eu vejo que muitas vezes o casamento, ele se enfraquece, porque nenhum dos lados, ou talvez um, não está se fortalecendo no Senhor. Ou seja, a transformação que é necessária, como você falou, que é fato, que precisa ser primeiramente dentro de nós, não acontece. Então, muitas vezes, eu fico esperando o Gustavo mudar para eu mudar. Isso é errado. Quer ver um casamento falir? Espera para o outro mudar para você mudar. Espera o outro reagir para você reagir. Então, na nossa jornada, assim, tudo que a gente passou, né, nós passamos muitas coisas, eu e o Guga, conseguimos superar nosso amor cada vez mais forte, né? Cada situação que a gente passou, que a gente venceu, a gente ficou mais forte. Sempre fui apaixonada por ele, sim, isso é fato. Já quis matar várias vezes, com certeza. Mas assim, já orei para se enviar para missões. Um menino tão bom. Tranquilo, né? tão tranquilo. Então, me deu muito trabalho, gente. Sério, aquela começa a chorar, tô brincando. Mas eu tive que ir no meu Val de Jaboque. E era eu com o Senhor, pedindo para que Deus me transformasse. Porque o Senhor, quando teve esse encontro com Jacó, ele tocou na carne, na alma e no espírito dele. Ele transformou. Eu também tive que ir, viu? Eu também tive que ir pro meu vale. Mas deu certo. Esse negócio que a Mara tá falando, eu acho que eu tenho uma história que resume esse negócio. Uma vez a gente estava saindo da igreja e a Isabela, na hora que a gente entrou dentro do carro, minha filha mais velha, Isabela, virou para mim e falou assim: pai, perdi meu celular. Aí eu falei: o quê? Eu perdi meu celular.
Então vamos voltar na igreja, vamos procurar. A gente começou a procurar o celular. Procuramos, reviramos, levantamos cadeira, levantamos o som, não achamos o celular. Acionamos aquele aplicativo que vê Assinamos onde está ligando. o busca lá do aplicativo lá e não achamos o celular. Não achamos o celular de jeito nenhum. Aí alguém virou para mim e disse assim, pastor, o seu sobrinho está com o celular da Isabela. Eu vi ele saindo com o celular dela. Aí o que acontece? Eu parei de buscar o celular e comecei a buscar o meu sobrinho. Aí eu comecei, cadê o Gabriel? Cadê o Gabriel? Cadê o Gabriel? Aí comecei a ligar para ele e atendeu. Eu perguntei, Gabriel, você está com o celular da Isabela? Ele falou assim, tá comigo, tio. Ah, tá bom, segura que eu vou passar e vou pegar. Essa história me fez pensar algo. Tem tantas vezes a gente está buscando a nossa alegria, a nossa paz, aonde nosso casamento se perdeu, ou achar o nosso casamento de novo, que se perdeu em algum lugar, e a gente está buscando. Só que a verdade é que alguém já achou nosso casamento restaurado, alguém já achou nossa alegria, alguém já achou nossa paz. A gente tem que parar de buscar aquilo que a gente perdeu e ir atrás daquele que achou. Eita. A gente tem que parar de ir atrás do celular perdido, da alegria perdida, do casamento quebrado, como eu restauro esse negócio, e ir atrás daquele que já fez pela gente. Amém. E lá nós vamos aprender como nós vamos viver, como nós vamos restaurar, como os passos que nós vamos dar. Então, a gente não tem que buscar aquilo que foi perdido, a gente tem que buscar aquele que achou as coisas pra gente. Verdade. E essa pessoa Amém. é Jesus, cara. Então, esse negócio de se concentrar na pessoa de Jesus, de se concentrar no Senhor, isso tem um poder altamente transformador do eu. E quando o eu é transformado, é impossível o meio ao redor não ser transformado. O nós vai ser transformado, né? Essa semana, vocês falando isso aí, eu recebi muita mensagem de pessoas, né? Relatando principalmente a dor da traição, do adultério, perguntando, Nath, eu não quero perder meu casamento, e como é que eu faço para restaurar? E é impressionante como as pessoas elas têm um questionamento dentro delas, que é uma pergunta que eu acho assim completamente satânica, e que elas se baseiam nessa pergunta para justificar os seus próximos passos. A pergunta é, será que Deus quer restaurar meu casamento? Elas sempre me perguntam isso. Será que Deus quer? E a minha resposta tem sido sempre a mesma. Não. Deus não quer restaurar o seu casamento. Deus quer restaurar você. Amor. Pare de olhar para a instituição. Deus não morreu por casamentos. Jesus morreu por vidas. A transformação vai ser em vidas e, por consequência, o casamento. E foi muito interessante porque eu estava conversando com uma amiga que é psicóloga e hoje mesmo o Senhor me deu uma clareza a respeito do casamento, fazendo um paralelo. Nós estamos no mês de setembro, né? E no mês de setembro a gente tem trabalhado uma campanha muito grande contra o suicídio, né? E a gente sabe, é muito claro que o suicídio, quando a pessoa comete suicídio, ela não quer tirar a vida. Ela quer acabar com a dor que ela está vivendo. E o divórcio, ele é exatamente assim. As pessoas não querem o divórcio. Elas querem acabar com a dor que elas estão sofrendo no casamento. E o divórcio não é a solução. A morte não é a solução da dor, né? Só que as pessoas acham que o caminho mais fácil é tirar a vida, o caminho mais fácil é divorciar, né? E a gente sempre fala que o caminho mais fácil é encontrar Jesus. Porque nele é que a gente vai viver a verdadeira transformação. Então, eu acho que a chave desse tempo, além da aliança, né, que você está falando, ô Guga, isso é muito claro para mim, isso é uma realidade na nossa vida. As pessoas têm sempre esse conceito. Nosso casamento da Nath, do Beto, assim, eles não brigam nunca, né? Porque, imagina, um casal que entende tudo de casamento, e eu brinco dizendo para elas que, pelo contrário, porque aquilo que você fala é onde você mais é testado. E toda vida que a gente entra em algum problema no casamento, eu sempre olho para o alto e digo assim, Jesus, onde é que eu estou errando contigo? Né? Eu sempre falo, Senhor, aonde eu estou falhando contigo? Porque o meu casamento, a minha aliança aqui na terra, é o reflexo da minha aliança no céu. Por isso, quando você falou sobre não procure, né? Procure quem já tem, quem detém do conhecimento. Porque eu não conheço o coração do Beto como Jesus conhece. Eu não conheço os pensamentos, as intenções, eu não conheço, mas Jesus conhece. E nele é que a gente consegue buscar esse refúgio. Então, o convite não é vamos restaurar seu casamento e transformar. O convite é vamos mudar você, né? E aí eu queria pegar esse gancho aqui e perguntar para vocês, as pessoas ouviram aqui a gente, falou, tudo bem, ok, entendi que a aliança com Jesus vai me transformar e eu tenho que focar nisso. Eu queria perguntar para vocês o seguinte, qual a orientação de vocês para as pessoas começarem isso? Para quem não está vivendo isso,
o que é que elas podem fazer a partir de hoje, né? Porque eu costumo dizer que o que a gente aprende deve ser praticado imediatamente. Não adianta deixar para depois o que você aprendeu, né? Sabedoria é colocar o conhecimento em prática. Você ter o conhecimento e não praticar, isso não é sabedoria. Verdade. Né? Então não adianta nada, a cabeça tá cheia de conhecimento, que a gente conhece algumas pessoas, né? Que tem um monte de teoria na cabeça e, na verdade, na hora que você olha para a vida dela, ela não está praticando nada do que ela sabe. Então, filho, começa a praticar o que tu sabe, pelo amor de Deus, né? Então a gente está aqui, nós quatro, para empurrar o povo, para colocar nesse movimento. Colocar as pessoas nesse movimento para fazer o que tem que ser feito e fazer o que é certo à luz da palavra de Deus. Então, eu queria que vocês ajudassem quem está ouvindo a gente para viver isso. Nós falamos sobre fraquezas, o que enfraquece o casamento. Agora vamos dar para as pessoas as chaves que fortalecem, né? Os segredos do céu que fortalecem. Bem prático. Aí eu estou perguntando para vocês três, tá? Tá bom. Eu vou começar primeiro com esse relacionamento com o Senhor. Primeiro, a gente precisa entender as disciplinas da fé cristã. Se você quer estabelecer primeiro um relacionamento com o Senhor, antes de se curar o teu relacionamento, você tem que começar com as disciplinas da fé cristã. É uma coisa muito esquecida hoje. Isso envolve o quê? Oração. Isso envolve o quê? Jejum. Isso envolve o quê? Leitura da palavra, meditação. E envolve algo muito esquecido por muitos, que é bons conselhos e alianças com pessoas que vão te dar conselhos corretos. Isso vem com aqueles que já venceram problemas dentro do relacionamento, ou aqueles que já estão andando muito tempo com o Senhor e vão te dar diretrizes, caminhos, passos práticos para que isso funcione. Então, a primeira coisa é filtrar com quem está andando. E com quem está se aconselhando. Isso é fundamental. Se você, a Bíblia fala assim, na multidão de conselhos você chega ao perfeito caminho. Mas a Bíblia também diz que você deve buscar o conselho dos sábios. Então, você não pode buscar conselho de qualquer um. Eu tenho observado algo muito, muito interessante esses dias. Já viram 3 casais conversar comigo, ou melhor, três maridos, dizendo que a mulher mudou radicalmente. Minha esposa mudou radicalmente. E ela falou assim, me relata aí os últimos meses de como ela começou a mudar. E a maioria das vezes é quando ela se ligou a amizades. Esses 3 casais se ligou a amizades e começou a ouvir coisas. E aquele tipo de informação começou a mudá-la. A percepção do casamento. Então, o que você ouve, a gente tem que entender uma coisa, Nath e Beto, que visão tem a ver com audição. No reino, né? O reino de Deus não é o que você vê, é o que você ouve. Deus te dá visão pela audição. Deus fala e você vê. Então, o que você ouve está formando muito da maneira que você enxerga. Então, tem pessoas que estão mudando o seu comportamento dentro do relacionamento porque estão ouvindo coisas que não deveriam ouvir. Então, busque bons conselhos. Amém. A primeira coisa. Segundo, que eu falo, que eu acredito, quando Deus fez o primeiro casamento, ou o primeiro relacionamento, a Bíblia fala que Deus adormeceu o homem. Certo? Esse dormir, biblicamente, dormir na Bíblia, é a mesma palavra para morte. Jesus, quando viraram para Jesus, falou bem assim, a menina morreu. Não, a menina dorme. Lázaro morreu. Não, Lázaro está dormindo. Todas as vezes que Jesus falava de morte, Jesus falava de sono. Significa que, quando Deus adormeceu o homem, a mulher nasceu. Então, relacionamentos nascem quando algo morre dentro de nós. O que morre dentro de nós cria espaço para um relacionamento nascer. Amém. Então, existem coisas que tem que morrer dentro de você. Tem que morrer dentro de mim, para o relacionamento viver. Então, você tem que buscar aquilo que tem que morrer. E o que tem que morrer? A mágoa. O que tem que morrer? O ressentimento. O que tem que morrer? A cultura de punição. A gente cria muito o egoísmo, né? O egoísmo, o egocentrismo. Então, existem valores malignos, nocivos para o relacionamento. Então, quando você adormece, você dorme, o relacionamento nasce. Não existe relacionamento sadio sem morte. Sem sacrifício. Né? Sem sacrifício. Porque é a última camada, você entende? A aliança vai te levar ao sacrifício. Amém. Não, e é legal isso, Guga. Eu vou até acrescentar com uma frase que... Nossa, deu branco. Peraí, calma. É que é a hora. Já tá dando... Não, o que o Guga tá falando é porque a gente teve uma conversa uns meses atrás e eu trouxe muitas coisas
de anos, que a gente até tinha conversado, então ele sabia que era justamente isso que ele falou, de mágoa, de ressentimento, né? E assim, eu sentei para conversar com ele, foi muito boa conversa, né? A gente conversou, assim, a gente se ouviu, e aí o Gustavo falou uma coisa interessante. Ele falou assim, cara, eu já te pedi perdão várias vezes. Aí ele falou assim, daqui 6 anos você vai fazer 50 anos, você vai levar isso até seus 50 anos? Então, o sacrifício também é você perdoar e deixar, porque o que eu vejo, o que eu vi na minha vida, eu posso falar por mim, eu perdoava, amava, Gustavo, um incômodo da minha vida. Mas era sempre assim, era um ciclo. Perdoava, né, ficava indo, chegava um tempo, eu pegava, jogava tudo. Aí ele pedia perdão, não vou mais fazer, ou, né, Aham. aí passava outro tempo. Então, assim, é sacrifício, você também, tá, a gente vai decidir Perdoar e deixar. perdoar e deixar. Vai morrer a mágoa, o Amém. ressentimento. E isso Amém. não é fácil. Isso não é fácil, é um processo. Esse negócio de você perceber que só quando você morre que um relacionamento nasce, não é fundamental para a longevidade. Eu tive uma experiência de casamento com meu avô e minha avó. Meu avô faleceu e eu estava no quarto da UTI quando ele teve a parada cardíaca e Jesus chamou ele. E a gente foi pro velório, pro enterro, e ele estava ali, o corpo dele estava ali no caixão e minha avó estava do lado. Ela estava triste, mas você vê que ela estava serena, sabe? E eu vi ela botando a mão assim na mão do meu avô e ela tirando a aliança. E aí ela falou bem assim, ó, tem 50 anos que essa aliança entrou nesse dedo. E hoje está saindo desse dedo pela primeira vez. E aquilo ficou, ela falou isso no baixinho, eu ouvi isso. Isso ficou na minha cabeça. Nas semanas seguintes, eu sentei com ela e falei assim, vó, me explica como é que foi o casamento da senhora com meu avô. O que fez vocês terem um casamento de sucesso? Por incrível que pareça, eu nunca vi, eles devem ter tido as brigas deles, mas eu nunca vi eles brigando. E ela começou a me dar uma lista de coisas, eu tenho anotado esse negócio. Eu dei uma incrementada, né, assim. Eu dei uma incrementada bíblica no negócio, né? Mas tinha uma que foi esse negócio de perdão rápido. E aí isso me levou a pensar algo que eu queria jogar aqui para vocês. Isso me levou a pensar na vida de Davi. Porque Davi, quando ele derruba Golias, ele ganha sua esposa, Mical. Foi a primeira esposa de Davi. Foi a mulher, muitos teólogos dizem que foi a mulher da paixão de Davi. Foi o primeiro amor de Davi. Só que o pai dela, Saul, começa a perseguir ele. E aí ela faz uma corda de lençol, desce ele pela janela e ele foge. Ele tinha mais ou menos 16, 17 anos ali naquela época. E ele passa 15 anos fugindo. E Mical fica em casa. E ela fica esperando Davi voltar um dia para pegar ela, né? E ele nunca volta. E agora Davi, ele tem que lutar batalhas que ele não foi forjado para lutar. Ele teve que, de verdade, matar pessoas para sobreviver. O pai dela perseguiu ele a vida inteira, grande parte da vida. E ele se tornou um homem com as mãos calejadas da espada, da guerra. Ele não era mais aquele menino que Mical conheceu. Quando ele assume o reinado, ele toma Mical de volta. Mas Mical tinha sido dada a outro homem, naquele decorrer da história. E eu fico pensando, sabe, Mical esperando Davi entrar, quebrar a porta, tomar ela daquele homem e levar com ele. Mas ele nunca voltou. O que acontece? Eles começaram a viver dois mundos diferentes. O mundo de Davi era diferente do mundo de Mical. Então, quando Davi toma ela de volta e traz a arca, olha que loucura isso. Davi traz a arca de volta a Jerusalém, a arca que é o símbolo da presença de Deus, da glória de Deus, e ele está dançando de uma maneira louca diante da arca. Mical olha da janela e critica ele, julga ele. Por quê? Porque eles estavam em dois mundos diferentes. Muitas vezes, quando a gente vive uma falta de perdão, isso vai colocando a gente em dois mundos diferentes. Os casais vão tendo dois mundos diferentes e a ponte da comunicação vai sendo quebrada. E muitas vezes não é nem só a falta de perdão, é o trabalho do dia a dia. Um tem um trabalho de um jeito, outro tem um trabalho de outro jeito, e eles não comunicam, sabe? Eles não têm, e aí, como é que foi seu trabalho? Muitas vezes não tem nem tipo de interesse naquele tipo de trabalho, mas tem interesse na pessoa, não é nem no trabalho, nem na informação que você vai receber. E o problema é que os casais, no decorrer do tempo, vão virando dois mundos diferentes. Vidas paralelas. Vidas paralelas. E aí o que acontece? Quando a arca chega, a presença de Deus chega, aquela pessoa está tão ferida pela história do tempo e dos mundos diferentes,
Ela não reconhece nem mais a presença de Deus. Ela nem celebra mais a presença de Deus na vida do outro. Você olha, mas existem essas coisas boas, Deus está agindo aqui. Não, mas eu não consigo perceber isso. Por quê? Porque desejou algo que não foi suprido. O mundo foi construindo diferente e eles não geraram uma conexão. E aí você dança sozinho. E Deus não chamou a gente para dançar sozinho. Sempre a gente precisa de um par. É isso. Ei! Ô, meu povo, vamos Deus. construir essa ponte de volta, meu povo, pelo amor de Deus. Pare de quebrar este mundo que vocês estão vivendo, né, debaixo do mesmo teto e às vezes vivendo nesse mundo paralelo. E, de fato, a ponte tem que ser Jesus, né? Porque a única coisa que vai nos conectar de volta, né? Isso que você fala é uma realidade de muitos casamentos, né, Guga? As pessoas estão debaixo do mesmo teto, parecem que estão vivendo juntos, mas estão vivendo vidas completamente paralelas e diferentes, né? Eu tenho uma máxima na minha vida que eu quero compartilhar aqui com vocês, que é o seguinte. Eu sempre procuro resolver qualquer problema da minha vida em 24 horas. Então encaixa muito no que no que sua avó te ensinou, que é resolver rápido, é perdoar rápido, é pedir perdão rápido. Eu tenho essa característica. Eu procuro também quando eu falho. Oi, voltou. Tá me ouvindo, Guga? Tô te ouvindo. Tá. Então, o que é que acontece? Eu procuro, muitas vezes, e até principalmente, quando eu falho, eu procuro também pedir perdão rápido. Então, eu sempre digo para a Nath, em 24 horas eu já quero liberar aquilo que está me fazendo mal. Porque quando você está com uma mágoa, ou quando você está até com a consciência pesada, porque foi você que pisou na bola com alguém, aquilo é um veneno que fica te corroendo por dentro. Então, quanto antes você colocar aquilo para fora, melhor vai ser para a tua saúde, né? Saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho conseguido fazer isso. Porque isso é quase que uma prática que gera uma musculatura espiritual, né? É uma decisão. Eu não vou ficar mais do que 24 horas remoendo o mesmo assunto. Eu não sou assim, tá, gente? Eu preciso de 48. Eu preciso de 48 horas, eu perco 24. Rapaz, para mim, normalmente 24 tem sido suficiente, porque eu chego e falo assim, gente, a gente não muda o passado. Eu não tenho como acessar o passado para poder fazer diferente. Então, o que aconteceu de errado para trás tem que ser corrigido de imediato. E a gente não tem mais opção de separar, né? Para acertar. Não tem. A gente não tem mais opção de separar. O futuro a gente vai estar junto. Então vamos logo consertar esse negócio aqui. Tipo isso, simplificar. Tipo assim, demorar mais do que 24 horas, a gente só está perdendo tempo, entendeu? Perdendo tempo de fazer as pazes, perdendo tempo de viver logo bem, de sentar para tomar um café. E é na simplicidade da coisa, sabe, gente? Eu tenho percebido que menos é mais. Né? Eu tenho dito isso. Eu tenho vivido isso e tenho procurado pregar isso, ministrar isso, que é o seguinte, gente, a vida é muito rápida, a vida é muito curta para ser medíocre, né? A vida é muito curta para ser medíocre. Se eu passo um mês emburrado, né? Eu estou perdendo um mês da minha existência. Eu estou perdendo um mês de fazer coisas extraordinárias. Então, dentro da simplicidade que o próprio Jesus falou, né? Não se afastem da simplicidade do evangelho. Tem coisas extraordinárias para a gente viver. Tem coisas extraordinárias para a gente fazer, né? São experiências. Experiências e principalmente com pessoas. Jesus, ele se entregou na cruz por causa de pessoas, por causa de vidas. Ele ama vidas, ele ama a minha vida e ama a sua vida. Ele ama a minha família e ama a sua família. Então, na verdade, quando a coisa não está funcionando bem, é porque a gente não está praticando o que ele nos ensinou na sua palavra. Verdade. Toda vida que gera esse atrito é porque a gente saiu do lugar, do trilho. É como se fosse uma pista de avião. O avião, quando ele vai pousar, o piloto, ele olha, tem a iluminação do lado, tem a iluminação do outro, e ele pousa a aeronave no meio. Vai ele querer pousar a aeronave ali para a direita, vai dar ruim.
Vai dar ruim. Então, não adianta a gente querer pousar a nossa vida fora daquela Fora do caminho, né? fora do caminho e fora da baliza, que é a baliza do céu, né? A baliza celestial, Jerusalém celestial. Então, o que eu quero trazer hoje aqui, para a gente já ir conduzindo aqui para a conclusão do nosso bate-papo, é que as pessoas precisam aprender a simplificar a vida. Tem gente que faz a vida se tornar muito pesada, mais pesada do que realmente ela é. Pesada já foi, gente. Jesus pegou todo o peso, toda a maldição e levou na cruz. A Bíblia Para que a diz, gente viva uma aliança leve e a Bíblia diz, né? Ó, aqueles que estão cansados e e sobrecarregados. sobrecarregados, tragam os fardos para mim. E troque com o meu, né? E troque com o meu. Eu estou aqui. Ele fala, eu estou aqui para poder receber esse fardo. Eu estou aqui para ser esse refrigério. O Espírito Santo está dizendo nessa noite para a gente aqui, ó. Eu sou o teu refrigério. Amém. O eu sou, né? O eu sou. Quem dizem que eu sou? Quem dizem que eu sou? Eu sou o Cristo, né? Eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus, eu sou o refrigério, eu sou a tua segurança, eu sou a tua provisão, eu sou a tua proteção. Amém. Entende? Então, quando você entende isso, quando você entende quem é Jesus, né? E quem que você é nele, amigo, É aquilo que você fala, né, Guga? Para a gente se conhecer, para a gente compreender quem nós somos, como Pedro, primeiro a gente precisou entender quem é Jesus, né? Então, antes de você querer fazer qualquer coisa pelo seu casamento, compreenda que casamento, primeiro, que não é um projeto seu, né? É um projeto que nasceu no céu. Amor. E segundo, que se você quiser alinhar a terra, primeiro você vai ter que se alinhar com o céu. Por isso que o negócio não é o olhar para baixo, é o olhar para cima, né? E é extremamente importante a gente viver isso, porque se nós não temos competência, né? Se nós não temos habilidade, não temos conhecimento e fé para conduzir a nossa casa, o que mais vai garantir o teu sucesso na vida? E uma coisa, aí, minha última fala aqui, aí eu passo para vocês fazerem aí as considerações finais, é que quando a gente, até tem tudo a ver com o tema dessas lives, quando a gente é fraco, aí é que a gente vai estar forte nele. Amém. Porque quando você está fraco, quando você abre o coração e diz, né? Ó, no meu coração tem espaço para o Senhor agir. Eu abrindo o coração e esvaziando de mim mesmo, tem espaço para o Senhor fazer morada em nós. Amém. Então, quando o Espírito Santo, para ele ocupar um espaço, tem que ter a abertura desse espaço, né? Se não tiver uma abertura desse espaço, tem gente que é muito cheia de si, é muito autossuficiente, acha que resolve tudo na força do braço. Não, porque eu faço, eu posso, eu aconteço, eu sou inteligente, eu sou um doutor, eu tenho dinheiro. E aí, na verdade, é cheio de si, de eu e mais eu. Não tem espaço. E aí pra ele, né? Jesus fica olhando assim, né? Deve ficar assim olhando e falar assim, rapaz, deixa eu ver até onde esse cara aguenta, né? Deve dizer assim, vai bonitão, vai nessa tua força aí. Até eu quero ver onde é que tu se arrebenta. Então, assim, não adianta. A autossuficiência, ela gera o orgulho e a soberba. E o orgulho e a soberba precede a queda. Então, para poder a gente viver tudo isso, a gente tem que ter uma coisa que Jesus nos ensinou na prática, chamada humildade. Humildade, né? Que é uma das características mais extraordinárias de um ser humano. Verdade. É a pessoa que tem um coração humilde e grato. Em cima do que o Guga falou, de fazer um filtro de com quem andar, eu vou te dar 2 dicas. Procura pessoas que são humildes, de espírito, né? E que são gratas. Que são gratas a Deus por tudo que elas possuem, por tudo que elas têm, por toda a proteção, por toda a provisão e pelo dom da vida.
pessoas gratas. Então, esses 2 filtros eu acho que já faz uma limpeza grande no ciclo de amizade, entendeu? Quem for soberbo, larga de mão. Fala assim, meu filho, um abraço. Tchau, vai cuidar Beijo, da tua não me vida. liga, né? Beijo, não me liga. E quem é toda hora, a falta de gratidão é o quê? É o cara que está toda hora murmurando, toda hora reclamando. O cara não tem gente que não está grato nunca por nada. Feliz e satisfeito com nada. E aí é como quem é que fala que a murmuração é o próprio Guga, né? A murmuração. Não, passou amigo meu americano. Murmuração, intercessão maligna. Pois é, tu imagina, Nossa. murmuração é uma intercessão maligna. Aí eu pergunto para quem está nos ouvindo, tá tendo aí essa oração do capeta aí na tua casa? Eita, Deus. Entendeu? Tá tendo, tem casa que predomina a murmuração, o cara acorda reclamando, A mulher também, no né? trabalho tá reclamando, quando volta para casa tá reclamando. Gente, não tem quem aguente um negócio desse. Só os demônios, né? Que se alimentam Não disso. tem quem aguente um negócio desse, né? Então, com essas considerações aí, com essas dicas, eu passo aí para vocês fazerem aí, a gente tem 5 minutinhos, para vocês fazerem aí umas considerações finais e Orar. até fazer uma oração Amém. por todas as pessoas que estão nos ouvindo, para que elas consigam verdadeiramente, né, viver tudo isso que a gente tem falado. Amém. Olha, eu concordo com tudo que você disse, Beto. Uma coisa que eu tenho percebido é que muita gente fala assim, cara, eu já andei tanto, eu já estou tão enrolado aqui na minha vida, eu tomei tanta decisão errada, que agora é difícil eu sair desse negócio. Mas eu tenho aprendido uma coisa, você não pode mudar a tua vida em um dia, mas você pode mudar a direção. Amém. E a direção começa com a decisão Boa. com um passo. Então você não muda a tua vida no dia, mas você muda a direção. E uma coisa que nos faz mudar a direção, e é o meu conselho para os casamentos, é você viver pela aliança, uma aliança de sacrifício, não uma aliança de prazer, por prazer. Eu fui estudar algo, a mais profundidade sobre a aliança, e um dos símbolos da aliança na Bíblia é o arco-íris, né? O arco-íris foi uma aliança que Deus fez com um homem que nunca mais destruiria o mundo com água. Agora é interessante, a luz branca que te faz enxergar, que é a luz que nos dá a capacidade de enxergar, ela tem nela as cores do arco-íris. Essas cores. Olha que loucura. A luz branca que nos faz enxergar traz as cores do arco-íris. Então o que é viver em aliança? É viver na luz. Então meu conselho, Amém. Amém. meu conselho para os casais é trazer as coisas à luz. Amém. Viver na Amém. aliança é você estar na luz, é você botar as coisas na luz. E Amém. botar as coisas na luz não é falar tudo pela alma, mas falar tudo pela aliança. Que é, eu estou em uma aliança com você, por isso nós vamos ter essa conversa. Eu estou em Amém. aliança com você, não existe possibilidade de a gente quebrar esse negócio. Nós vamos até o fim com isso aqui. Mas a gente precisa conversar sobre isso. E esse tipo de conversa em aliança, ela gera transformação. Ela gera mudança. Por quê? Porque a aliança tem que estar fundamentada no amor. Você lembra? Sacrifício, aliança, amor, desejo. Vamos inverter, né? Vamos começar com o sacrifício que leva para uma aliança, que leva ao amor, que nos que vai gerar o provoca. desejo. E o amor leva ao desejo. O amor leva ao desejo. Leva ao Se a desejo. gente Porque agir dessa quando o casal tá bem, aí o sexo rola, né? Rola, tudo Agora, rola. pode ser um casal lindo, maravilhoso, que começou com tesão lá em cima. Se não tiver tudo isso, que é essa base, esse fundamento, até o tesão vai embora. Como é que você vai querer ter relação com uma pessoa que você passa o dia todo brigando? Você quer distância, né? Sai daqui, né? E é isso mesmo. Então, é desse jeito que a gente precisa viver. Viver pelo sacrifício. Então, meu conselho é, cara, há um valor no sacrifício e viva pelo sacrifício. Amém. E eu e Mara, Amém. sabe, Mara, sim, eu tenho visto a transformação que o nosso relacionamento provocou em nós. Eu digo para vocês, se a gente parece um pouquinho com Jesus, não tem a ver só com os cultos que a gente participou, nem com os encontros retirados, mas tem muito mais a ver com o casamento que nós construímos. É isso que tem feito a gente aparecer com Jesus. Não é o levantar das mãos, está sendo a maneira que a gente se trata. Amém. Arrasou, hein, Mara? Seu marido arrasou. Não, Valeu mas... a pena ficar acordada, né, Mara? Vamos Não, bater tô uma foto. gostando. Vamos Eu vou Nath, terminar com o meu boné do avivamento aqui. Nath, tô gostando desse negócio, ó. Agora eu animei. Gostou? Gostei. Gente, vamos tirar aqui a foto pra gente postar, que a Vamos gente tá fazer terminando mais. aqui.
Vai, Mara, vai, Guga. Eu apertei aqui no lugar errado. Nossa, Calma. a nossa luz aqui tá deixando a gente com... Eu fiquei rindo aqui. Ufa. Deu certo. Imagina. Gente, Gente, hoje... Deixa ele orar, não fechou E o não. tempo? Olha aí. Guga, aquela oração de flash. fecha. Tá. Senhor, eu abençoo todos os casamentos, eu abençoo Amém, todos aqueles que estão nos Jesus. ouvindo com o espírito da aliança, com a verdade da aliança. Pedimos que a tua solução venha por todos aqueles que estão quebrados. No nome de Jesus, que o poder da cruz, o poder do sangue de Jesus caia sobre todos aqueles e os faça no poder do sacrifício, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós abençoamos aqui todas as famílias que estão nos Amém. ouvindo. Em nome de Né? Jesus. Nós abençoamos, nós profetizamos, né? Vitória, né? Nós profetizamos aí a presença de Deus, nós profetizamos paz, alegria no espírito e aliança. Eu acho que a palavra dessa noite é aliança e que a gente possa realmente cada dia mais fortalecer a nossa aliança com Cristo. Então, Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Um bom final de semana para todos. E segunda-feira... Você acredita que eles não bloquearam? Tá continuando a live. Olha aí. Não, mas está continuando porque eu acho que marca 1 hora depois que eles entraram. Não, marca quando a gente inicia. Então, porque o Instagram tá abençoando a gente, deixando mais de 1 hora, gente. Então tá top. Então, gente, eu quero desejar um bom final de semana para vocês, que vocês amem, que vocês perdoem. Aproveite aí essa dica das 24 horas para pegar esse sábado para poder pedir perdão para quem vocês precisam pedir perdão. Então, crie coragem, faça essa ligação que você precisa fazer e peça perdão se você feriu alguém, porque isso é libertador. E na segunda-feira, mesmo sendo feriado, dia 7 de setembro, a gente vai estar à noite, no mesmo horário, às 10h30, aqui, para mais uma live muito especial. Tá bom? Deus abençoe. Beijo para vocês e até segunda. Mara. Beijo, amo vocês. amo muito vocês. Beijo. Obrigada por tudo, viu? Você Bom ficou demais, muito bonitinha, Mara, nessa live, viu? Tô muito orgulhosa de você. Beijo. Beijo, gente. Amo Deus vocês. abençoe vocês. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.